Até os anos 90, chinês era sinônimo de pastel de feira e guarda-chuva inútil, daqueles que invertem para fora ao menor pé de vento. Com o desenvolvimento da economia chinesa, vieram produtos de tecnologia, como celulares, computadores e carros, mas insistimos em continuar comprando as quinquilharias também. Por 2 anos tive um abajur daqueles que basta tocar para desligar. É prático para quem lê à noite, essencial para quem é míope e sem óculos não consegue encontrar o maldito interruptor. Como não existe empresa que lance isso com qualidade no Ocidente, vamos mandando crédito para o Partido Comunista. A minha esposa comprou mais dois, mas dessa vez era de outra procedência, na China. Por alguns meses funcionaram bem, até que numa noite as coisas ficaram bem estranhas. Iniciou com uma espécie de curto-circuito que parecia relâmpago de chuva, mas, checadas as janelas, tempo seco, aquilo vinha mesmo era de algum dos abajures. Era meio rápido e intermitente, então era difícil de flagrar a origem. A desgraça ficou assim espocando de madrugada, mas num determinado momento parou e não conseguimos descobrir o local de onde surgia. Dormimos. O abajur do lado da minha esposa acende. Ela tem sono pesado e não acorda, mas a minha pluma de ninar faz questão de me obrigar a levantar, contornar a cama e desligá-la. No toque não funcionou e tive que rosquear a lâmpada. Tropecei no fio do aquecedor no retorno, arrancando o plugue da tomada, e distraído pelo ocorrido, ainda topei o mindinho na quina do móvel da TV. Sem cerimônia, precisei chamar o filho da mulher da vida. A minha esposa acordou assustada. Expliquei o que aconteceu e fui tentar dormir com o dedo do pé latejando a dor do parto. Percebendo que jamais dormiria daquele jeito, fui até a cozinha tomar um analgésico. Dei sorte, era o último, daqueles que dissolve na água e pabuft. Pude voltar ao sono esplêndido. Nenhum incidente mais e em algumas horas o dia raiou. 11 horas da noite seguinte e nenhum sinal de vida dos dois abajures. Até brinquei com minha mulher que, se o poltergeist voltasse, ia encarnar no do meu lado dessa vez. Já estava com sono desde que acordei e foi fácil engatar o ponto morto. Mas novamente o escuro foi incendiado pelo curto. 3 vezes. Até pegar o óculos já era tarde. Parou. Dormi. Acende o meu abajur. Desrosqueio a lâmpada porque farfalha o toque na base de metal. Para ter certeza que nem o curto me acordaria de novo, desliguei ambos os ting-lings da tomada. O sono dos justos, pensei. Adormeci e tive um pesadelo estranho. Era meu primeiro dia como responsável da limpeza de um trem fantasma de um parque de diversões. Quer dizer, eu limpava todos os brinquedos, mas o meu mais urgente era um trem fantasma. Fui buscar a chave do depósito, conforme me foi orientado pelo dono do parque, e desci as escadas de um porão empoeirado, de uma casa que ficava nas imediações. Era tanto pó que espirrei e acordei. Fui até o banheiro e, enquanto urinava, me lembrei de ter tirado os dois abajures da tomada. Estavam acesos quando levantei. Pensei comigo, não pode ser. Mas quando abri a porta, estavam apagados. Devia estar meio dormindo e os imaginei acesos. Voltei a dormir. Dessa vez corria de uma enchente. Quem nunca no mundo do gás carbônico transformado em energia? Ondas de barro levando casas, gente desabrigada naquele caos geral. Um curto com ruído de estouro e acordo no susto. Mas que diabos? Então não é o abajur? E fiquei sentado esperando o criminoso se manifestar de novo. Nada. Olhei no relógio, 3. Maldição, preciso dormir. Depois de talvez uma hora rolando, desisto e vou para a sala assistir um filme chato qualquer. Não acendo nenhuma luz para evitar acordar alguém. Uma meia hora se passa e uma luz acende no quarto. Levanto do sofá pensando num eletricista para a manhã seguinte. Começo a desrosquear a lâmpada de um dos abajures e me recordo que já havia feito isso. De onde essa lâmpada? O outro ainda apagado. Deito, mas levanto no susto de novo com mais um curto, e a luz do abajur da minha esposa acende. Vou no banheiro, bexiga e próstata de velha é uma merda, já meio convencido de substituir o eletricista por uma benzedeira ou algo assim. Dou uma espiada. Ainda no banheiro e a esposa ronca feito uma... Dou-lhe um cutucão. Deito. Só então me dou conta que ainda preciso apagar a luz. Piso na cadela dormindo no pé da cama, que dá um grito. Contorno o imóvel e assim que toco a lâmpada ela apaga, sem necessidade de rosqueá-la. Só me vem à memória a insistência matutina, dizendo quase nervoso à esposa. Nervoso seria suicídio, para devolver as porcarias dos abajures chineses e pedir reembolso. Adormeço. Acordo assustado, percebendo que foi só um pesadelo ter que comer um pastel com minhocas. Olho para os lados, tudo tranquilo, nenhum sinal de vida inanimada.
Fecho os olhos e um vermelho nas pálpebras anuncia a luz. Abro os olhos e o abajur ao meu lado pisca em mau contato. O outro abajur também. E o curto está vindo de trás do criado mudo. Puxo o pesado móvel e noto um plugue mal encaixado. Encaixo. Empurro o cofre. Desrosquei as 2 lâmpadas e, para garantir, as coloco dentro da gaveta. Durmo. Sem sonhos dessa vez. Latidos irrompem a noite. Vêm da cozinha. Tudo escuro, as luzes não funcionam e o animal desata de soltar o gogó. No relógio do celular lanterna, 3 da madrugada. A cadela olha para a porta e dou uma espiada. Abro. Uma caixa. A luz da cozinha acende. Trago para dentro. Tento me recordar, em vão, se há algum aniversário próximo. Pego uma faca e corto as fitas. O que vi foi demais. Precisei tomar um copo d'água. Sentei na cadeira da cozinha desalentado. Ela comprou outra porcaria dessa. A luz apaga. O abajur dentro da caixa acende. Deixo ele lá mesmo, na mesa da cozinha, e vou dormir. Não tenho paciência para lidar com um fantasma chinês. Penso. Chego no quarto, os 2 abajures querendo me assustar, piscando alucinados. Vão tomar no rabo. Amanhã mesmo vou ligar pro Xi Jinping. Escuro. Silêncio. Durmo.